Bom dia, povo de Deus. Boa tarde, boa noite, boa madrugada. Uma boa semana para todos vocês. Eu sou teu irmão, Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça. Talvez você ainda não me viu, está me vendo pela primeira vez. Eu fico muito grato pelos novos inscritos, por você estar curtindo, ouvindo, está me seguindo, e eu fico muito feliz por isso. Eu não tenho uma igreja, mas eu tenho um povo, pela qual eu tenho responsabilidade. Eu não estava muito bem de saúde esses dias, como ainda me resta um pouquinho ainda dessa gripe, porque o local onde eu moro é um lugar um pouquinho meio frio, mas eu estou bem recuperado do que eu estava antes. E eu tenho uma mensagem para você, meu irmão, minha irmã. E a mensagem, o título é essa. Todos os pastores e teólogos são analfabetos perante Deus. Mas, irmão Nilson, eles são analfabetos perante Deus. Eles não sabem nada. Eles conhecem apenas o que a eles foi ensinado. Eles criticaram tanto os seminários da Igreja Católica. Anos atrás, eles criticavam, diziam que não precisava, que isso era um dom de Deus, que Deus que levantava, como Deus chamou Pedro, como Deus chamou os 12 apóstolos, que Deus continuava chamando por intermédio do seu querer e da sua vontade. E eles criticavam a Igreja Católica, mas a Igreja Católica fazia o certo. Eles pegavam aquele jovem, aqueles adolescentes, dava o estudo, eles ficavam ali numa fazenda, num determinado lugar, onde eles comiam, bebiam, aprendiam, tinha roupa, tinha tudo. E ali eles ficavam ali por alguns anos até se formar, sem pagar um tostão. E já saía dali, já era empossado numa paróquia. E ali ele já tinha o seu salário. E o que esse povo chamado evangélico fez hoje? Se eles estivessem fazendo igual o povo católico, eu dava os parabéns para eles. Mas eles fizeram pior. Porque hoje eles não consagram uma pessoa a pastor. Muitos ministérios por aí, que eu não vou dizer o nome, são muitos. Se a pessoa não tiver um curso completo de teologia. A pessoa tem que estudar, passar por um seminário, comprar seu livro, pagar a matrícula. Se ele vai para uma fazenda, para um lugar aí, ele tem que pagar comida, pagar tudo. A igreja é obrigada a pagar aquilo ali. Depois ele sai de lá e vai para o banco. Não pensa que sai dali e já tem um local para eles, não. Eu li um livro um dia desse aí, eu estava lendo um livro da igreja presbiteriana, onde tinha milhares de pastores formados esperando algum pastor aposentar, algum pastor morrer para eles assumir o lugar. Estava lá parado. Então isso é um comércio, é um meio de vida, tanto que eles criticaram. E hoje, por quê? Então, na verdade, eles que criticaram tanto a igreja romana, e hoje eles fazem pior. E o que quer dizer isso, meu irmão? Você dizendo que pastores e teólogos são analfabetos? Sim, são analfabetos perante Deus. Talvez perante vocês que estão aí, vai vir um doutor, o cara é bacharel em teologia. O camarada é doutor, o camarada é isso, aquilo, outro. Não espera nada dele, que ele não tem nada. Nada, 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 nada. Veio um pastor de Nova York, um teólogo, e nós esperávamos. E ele chegou com a pasta cheia de papel. Se apresentou, a igreja estava cheia. Um teólogo de Nova York. Esse homem. O homem só leu o papel.
Acabava de ler um papel, guardava aquele papel, pegava outro papel, lia outro papel, papapá. Não sabe nada. Eles não têm nada. São analfabetos. Não conhecem nada. Eu fiz uma simples pergunta para um professor de teologia um dia desse. Eu estava no púlpito sentado com ele. Eu virei para ele e fiz uma pergunta. Por quê? Pergunta simples. Por que embebedaram uma esponja e levaram à boca de Jesus para ele chupar ou tomar, beber? E ele recusou. Ele pensou e falou, olha, eu não sei. Tem resposta. Eu falei, eu também não vou te responder. Uma coisa tão simples, mas não vou te dar a resposta não, deixa quieto. Coisa tão simples. Não conseguiu responder. Por quê? Porque eles nada sabem, são analfabetos. Eles não têm conhecimento de nada, sabe? Letra. A Bíblia diz que esse livro aqui, não sou eu. Talvez você pode falar, mas irmão, nisso. Não. Esse livro diz na segunda carta de Coríntios, capítulo 3, versículo 6, que a letra, né, mata, mas o espírito é o que vivifica. Você tem algum espírito? Há dentro de vocês algo espiritual. Deus é espírito. E todo aquele que aproxima de Deus tem que ser em espírito. Efésios 6:18. A nossa oração tem que ser em espírito. Tudo tem que ser através do espírito. Porque Jesus disse no capítulo 6:66 de João, ele diz, a carne para nada serve. Essa carne não serve para nada. Mas as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Não são tinta e papel, mas são espírito e são vida. E o que vocês têm para nos apresentar? Olhamos para um texto. Eu quero citar aqui 2 textos. Jesus encontra com a mulher samaritana. Aquela mulher cansada da vida, aquela mulher sofrida, amargurada, aquela mulher abatida, aquela mulher talvez até desgostosa, não tinha mais gosto na vida. Jesus encontra com ela. Mulher, dá-me de beber. A mulher veio buscar água no poço. Jesus pede de beber, ela diz, como tu sendo judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana. Não sabe tu que os judeus não se comunicam com os samaritanos? Jesus falou, se tu conhecera o dom de Deus, e quem é que te diz ou que te pede de beber, tu pediria, e ele te daria água viva. A mulher não entendeu nada. A mulher não entendeu. A mulher disse, Senhor, o poço é fundo, não tem com quem tirar. Mas tu é maior do que o nosso pai Jacó, que cavou esse poço, deu de beber seus familiares, seus gados e assim por diante. Jesus olha para aquela mulher e torna a dirigir outra palavra. Quem bebe desta água volta a ter sede. Mas quem bebe da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Mas nasce dentro dela uma fonte de água que jarra, que salta para a vida eterna. A mulher não entendeu nada. Ela disse, Senhor, onde tem dessa água? Mostra onde tem dessa água. Que eu quero levar dessa água, eu quero beber dessa água. Eu não preciso vir mais no poço buscar. Mas aquela mulher, ela é uma dona de casa. Uma mulher simples. Uma mulher que não tinha conhecimento de nada. Isso está no capítulo 4. Você vai encontrar no capítulo 4 de João. Ali, pelo versículo 7, 8, 9, 10 em diante, você vai encontrar essa passagem. A mulher não entendeu nada. Mas a mulher era simples. Era a dona de casa. Mas agora olhamos para Nicodemo. Quem era Nicodemo? Era um doutor. Era um doutor da onde? Hoje esses doutores que a gente encontra, é doutor só dentro ali da sua religião. Mas Nicodemo era mestre em todo Israel. Ele era conhecido em toda a nação. E ele, sabendo, chegou ao seu conhecimento, as grandezas, as maravilhas que fazia Jesus, ele veio a Jesus.
à noite, para que ninguém visse. E chegou e fez uma pergunta: mestre, sabendo que tu és homens de Deus. Estava perfeita a palavra. Porque ninguém pode fazer esse sinal que tu faz se Deus não for com ele. Estava correto até aí. Jesus diz, em verdade, 2 vezes Jesus afirmou. Se tu não nascer de novo, tu não pode nem ver. Ele não diz entrar, não, ver o reino de Deus. Aquele homem com todo o conhecimento, com toda a sabedoria que ele tinha, tendo seu doutorado, o que ele fez? Ele fez uma pergunta tão infantil para o Senhor. Mas eu, sendo um homem já velho, posso eu, porventura, voltar e entrar no ventre da minha mãe e tornar a nascer? Ô, Nicodemo, é isso mesmo. Você tem que entrar no ventre da tua mãe e nascer de novo, Nicodemo. Foi isso que Jesus respondeu? Não. Nicodemo, quem nasce da carne é carne. É necessário nascer da água. A água quer dizer palavra. Não é batismo, não. É necessário nascer da água e do Espírito. Tu é mestre em Israel e não entende essas coisas? Estou falando de umas coisas tão simples, Nicodemo, e tu não entende? Ele era mestre e não entendia essas coisas. Então, meu irmão, você vê que esses teólogos, esses pastores não sabem nada, eles são analfabetos. São analfabetos, eles não sabem nada perante Deus. Você faz uma pergunta para eles, eles não entendem nada. Um certo irmão, dando testemunho um dia desse, da graça, ele estava contando, eu já falei disso uma vez e volto a falar de novo. Não me canso de falar o que é bom para os nossos ouvidos. E ele saiu da igreja, ele era um presbítero, ele veio para... ficou em casa e começou a ouvir a graça. E ele começou a gostar da graça. E logo o pastor começou em cima dele, que ele tinha que voltar, ele voltou. Chegou lá, o pastor pôs ele no púlpito para pregar. E ele pregou e falou das maravilhas da grandeza da graça. Quando acabou, o pastor falou para ele, não gostei do que você pregou. Você pregou o contrário. Ele falou, não, eu não preguei nada do contrário. Preguei o que está dentro desse livro. Você não disse que nós temos que pregar, eu preguei. Eu preguei alguma coisa fora da Bíblia? Nós precisávamos conversar. Falei, então vamos fazer o seguinte, vai em casa amanhã. Pastor, amanhã eu vou lá na sua casa. No outro dia o pastor foi lá. Pegou ele, a mulher dele, um presbítero, e foi lá. Era 7 horas, quando ele chegou. E ele falou assim, pastor, eu quero fazer umas perguntas. Eu só quero que o senhor responda as perguntas que eu vou fazer para o senhor. O pastor falou, pode fazer as perguntas que você quiser. Ele começou a fazer perguntas, mas ele fazia as perguntas, o pastor desviava das perguntas dele. Ele fazia a pergunta, o pastor dava a volta e vinha e falou, não, pastor, eu te fiz essa pergunta. Não, mas não sei o que, tá. Bom, já que você não respondeu, eu vou perguntar outra. Perguntava, o pastor dava a volta, não respondia. E dava a volta, não respondia. Por fim, o pastor foi se irando, ficando indignado. Olhou para o jovem presbítero e diz, olha, você sabe o que você precisa? Você precisa fazer um curso de teologia. É isso que você está precisando. Aí ele diz assim, muito bem, pastor, o senhor é professor de teologia. O senhor não dá curso de teologia lá dentro da igreja? O senhor, sendo professor de teologia, o senhor me respondeu uma pergunta que eu fiz. Agora, como o senhor quer que eu vou estudar teologia para quê? Se o senhor sendo professor, o senhor não é um aluno, o senhor é professor. O senhor tem formado vários teólogos lá dentro da sua igreja. O senhor não me respondeu? O pastor juntou, pegou a Bíblia dele com a mulher, era 1h da manhã, das 7 até 1h da manhã. E não respondeu uma pergunta. Por quê? São analfabetos. Teólogo, pastor, são todos analfabetos. Por quê? Porque eles não conhecem as coisas do Espírito. A graça está ligada às cartas do apóstolo Paulo. Eu conheci a graça, rejeitei pelo conhecimento que eu tinha. Dentro da teologia, escatologia, todo o conhecimento que eu tinha, eu não aceitei.
Mas quando esta verdade, as 14, as cartas do apóstolo Paulo, que ele diz assim, vê se o apóstolo Paulo seguiu, vê que ele ficou sozinho. Pedro, Tiago, João, Filipe, enfim, os demais não quiseram estar com ele. Ele ficou sozinho. E foi o único que foi ao céu e recebeu. E foi o único que o profeta Isaías 49, 6, 42 e 6 fala. E 13 e 47 de Atos também fala do apóstolo Paulo. Então, aquilo foi me entrando na mente, eu disse, é uma grande verdade. Ele foi o único que Cristo entrou na vida dele e deu continuidade no Evangelho do Gentil, porque no capítulo 10 e versículo 16 de João, Jesus diz, eu tenho ainda outras ovelhas que não faz parte dessas. Tem outras ovelhas que me convém trazer para o meu aprisco. Quem eram essas ovelhas que Jesus falava? Eram os gentios. E ele levantou Saulo para o mundo gentil. Quando eu entendi isso, em 2020, eu peguei tudo que era da teologia, escatologia, tudo que era gia. Joguei, pichei tudo fora. Um dia desse aí eu peguei, deixei só meus diplomas. Tá comigo aqui. Eu tirei dentro do canudo, desfilei os 3, numa mensagem que eu dei aí, mostrei, eu só não vou dar o nome das escolas, mas tá aqui, os 3. Tirei, coloquei dentro do canudo de novo e tal. Então não adianta você querer me atacar. Você que é um teólogo, você que não adianta você me atacar. Porque dessa escola, como diz aquele ditado, eu vim de lá pequenininho. O que você aprendeu, eu também aprendi. O que você sabe, eu também sei. Que isso daí é tudo mentira. Teologia é uma mentira, é uma enganação. Então, eu era um analfabeto perante Deus. Mas hoje, eu tenho a graça de Cristo na minha vida. E creio que nós já viemos a este mundo salvo. Antes da fundação do mundo, ele já nos escolheu, já nos separou, como Efésios capítulo 1 e versículo 4. Ele diz, porque nele, quem? Jesus. Versículo 1, Paulo diz, bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas, então já somos abençoados, não precisa de bênção de pastor nenhum, com todas as bênçãos espiritual. Então nós já somos abençoados, tanto na bênção material como espiritual, em Cristo, no qual nos escolheu, veja bem, antes da fundação do mundo, nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Então nós já somos escolhidos e separados antes da fundação do mundo. Então quando eu conheci e sei que o que é de Deus já está determinado, é por isso que Jesus disse no capítulo 22 de Mateus, e versículo 14, que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Então, talvez você é um pastor, você é um teólogo, você não é escolhido. Você não é de Deus. Romanos 8 e 9, só é de Deus quem tem o Espírito de Deus. Versículo 14, quem é de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. Você é de Deus? Como você sabe que você é de Deus? Para você saber se você é de Deus, como disse Mateus 7, versículo 16 e 18, pelo fruto. Como é que nós vamos conhecer uma árvore? Pelo que ela produz. Uma árvore boa, ela produz bom fruto. Se ela é mau, ela produz um mau fruto. Então, se o seu testemunho é mentira, como vocês, pastores e teólogos, são todos uns mentirosos, vivem mentindo, enganando, tomando dinheiro do povo, e prometendo um céu, prometendo uma nova Jerusalém, prometendo uma rua de ouro, casa feita aí de cristal, de pedras preciosas, prometendo um corpo incorruptível, um corpo imortal, que Jesus vai vir em breve buscar o seu povo. Como? Vai vir buscar o quê? Se nem
A terra prometida. Deus permitiu que o povo entrasse numa terra. Deus tirou aquele povo do Egito a destino, a terra prometida. Mas a desobediência daquele povo era tão grande que Deus foi destruindo, Deus foi matando aquele povo. Deus não permitiu nem na terra prometida. Agora Deus vai vir buscar essa imundícia, essa impureza que hoje está vivendo as religiões. Uma não se dá com a outra. Aí adultério, prostituição, divisão, roubalheira, pastor mandando matar o outro, como nós vimos um dia desse aí, aquela pastora famosa lá, mandou matar o seu próprio marido, que era pastor, por causa de dinheiro. Nós vemos tantas confusão, tantas contendas, tanta desavença. E Deus vai vir buscar essa imundícia para quê? Para levar para onde? Para com essas mentiras. Porque o que tinha que acontecer, aconteceu no ano 70. Quando o templo foi derrubado, que Jesus disse, tudo isso vai acontecer quando? Quando o templo fosse derrubado. Não ficará pedra sobre pedra. Isso já aconteceu. O templo foi derrubado até o alicerce. Tudo foi destruído no ano 70. Pelo general Tito, quando entrou em Jerusalém com 100 mil soldados. E cercou. Essa profecia procede de onde? De Ezequiel, de Daniel. E procede também no capítulo 21 de Lucas, e versículo 20 ao 24. Ali está confirmando o que Daniel, Ezequiel e o próprio João do Apocalipse, escrevendo, mandou as 7 sinagogas da Ásia Menor, que é Tiatira, Laodiceia, né? Toda essa cidade, essas 7 cidades, mandou para lá para dizer àquele povo que não venha para Jerusalém, que Jerusalém será destruída. Então você, meu irmão e minha irmã, que ouviu essa mensagem, saiba que o seu pastor e seu teólogo é um analfabeto. Ele não sabe nada. Ele tem que se converter à graça de Cristo. Fique com esta palavra. Que Deus conceda vitória sobre a sua vida. Bye, bye.